Olá, tudo bom? Estamos de volta, né, com a nossa terceira aula de Sociologia da Educação. Hoje nós vamos falar sobre Karl Marx, desculpem, Karl Marx. Vocês devem, né, claro, já ter lido o material de vocês. O que eu vou fazer aqui é apenas explicar o conteúdo que está no material, para que vocês tenham um entendimento ao dar seguimento à leitura do material de vocês e para que vocês possam responder as questões da avaliação, né, da prova de vocês. Então, assim, falar de Karl Marx, né, é falar de um homem que viveu no nosso tempo, né, nossa era, né, um sociólogo que viveu, ele era filósofo também, que viveu na nossa era. É incrível, né, as concepções dele naquela época e que hoje a gente estuda a história da humanidade. Ele foi de grande importância para que a gente possa dar continuidade a esse estudo e na visão que ele já tinha naquela época. Então, ele começou os seus estudos na teoria da concepção materialista da história. Em 1849, ele já passou a ter outro olhar, já começou a se dedicar às atividades econômicas e sociais. Olha só, foi dando pulo, né? E ele fez também, assim, dentro de uma campanha, assim, que ele acreditava muito no socialismo, que ele era socialista. Então, ele fez uma campanha para o socialismo e ele tornou-se, assim, uma figura muito importante, né? E até muito significativa e na Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, em função do trabalho dele dentro da questão do socialismo. A teoria de Marx era voltada para a política, para a economia e para a própria sociedade. Ele, com essa concepção, as concepções que ele tinha em relação a esse contexto social, ele chamou-se também de marxismo, né? E o marxismo, o que era para ele? Ele dizia que o marxismo que a sociedade, né, humana, olha só que interessante, elas só progrediam através de luta de classe. E essa luta para ele era um conflito entre as classes sociais que controlava, né, os meios de produção e a classe trabalhadora que fornecia essa mão de obra para a produção desses materiais. Então, olha como é que ele já tinha essa visão. Era a classe dominante como a classe dominada. Então, ele já tinha uma visão do que a gente vive hoje. Acúmulo de riquezas, né? Que você trabalha, né, dentro de uma visão nossa, econômica, você trabalha, e quem acumula bens são a classe dominante. A gente sabe disso, né? E ele era contrário. E para vocês terem uma ideia, ele falava até do Estado. O Estado, ele dizia que o Estado foi criado para os interesses da sociedade dominante, da classe dominante. Quanto que o Estado foi criado para tratar os interesses comum a todos que vivem no Estado, no país, né? E a gente vê hoje que o que ele falava é real, né? E ele também preveniu também que o capitalismo produziria uma tensão interna muito grande. Com essa tensão interna muito grande, porque dinheiro é capital, né, ele automaticamente seria substituído pelo socialismo. Era isso que ele visava, ele pensava. Argumentava também que o capitalismo, né, seria assim uma forma de enriquecer só a classe dominante. Gente, isso não é especulação, isso é real, né? E ele também argumentava, dentro de uma questão antagônica, né, no sistema capitalista, entre a burguesia e o proletariado, né, que seria a classe dominada e a classe dominante, né? Haveria sempre uma luta constante em relação a essas duas classes. E nós não estamos longe disso, a gente está vivenciando isso
hoje, tá? E tudo isso aconteceria automaticamente em função da sociedade industrial, que seria o acúmulo de capital, né? Quer dizer, quanto mais você trabalha para isso, a classe antagônica ela vai aparecendo, né? E resultaria numa questão política, num poder muito grande, é o que a gente vive hoje. Então, gente, ó, o homem é fera, né? O homem ele era amado, criticado, elogiado, mas ele foi uma figura muito importante na história da humanidade. O marxismo, para ele, gente, era uma reunião de movimentos de natureza política, que é o que a gente vê hoje, política, econômica, social e cultural, né? Fundamentado em várias concepções. Então, o que ele falava ontem, a gente está vendo hoje, está repetindo. Então, os livros do Karl Marx, a gente vê aí, ler, né, e a gente entende que é só isso que ele já vivia naquela era. Quando ele falava também do comunismo, para ele, o que é o comunismo na visão? De muita gente, a gente pensa que o comunismo é coisa errada, mas não é. O comunismo é a sociedade igualitária. Ele pensava na sociedade igualitária também, né? Seria muito bom todo mundo ter as mesmas coisas, igual o socialismo, dentro do socialismo. Você ter controlado pelo governo, né? E você, dentro da produção, você trabalharia para um bem comum para todos, né? Mas aí, né, vamos ver. O capitalismo é acúmulo de riqueza, uma economia livre, um mercado livre também, que todo mundo vende o que quer, como quer e sem um controle aparente. O antagonismo, ele dizia que era uma forte oposição, né, de ideias, de sistemas, de grupos sociais. Então, isso a gente está vendo aí, gente, constantemente, né? E a questão do sistema antagônico, como ele dizia, que eram duas forças opostas, eram incompatíveis, né? Que essas forças antagônicas elas se misturam dentro de uma visão social, né? Então, Karl Marx é isso, né? Dentro, o material de vocês está claro, vou colocar um vídeo para vocês assistirem quantas vezes necessária, vocês acharem necessário, quantas vezes vocês quiserem, para que vocês tenham um entendimento dentro desse contexto, né, da fala do Karl Marx. Então, exercício para vocês responderem, dúvidas se houverem, vocês me chamem, né? Para que a gente possa estar trocando, tá bom? E a gente fica por aqui. Olha, acho que a gente está esperançosa, eu acho que dentro de um contexto aí da saúde, as pesquisas mostram, né, que a gente pode retornar breve, né? E eu estou esperando ansiosa para que isso aconteça, né? Mas vamos aguardar. Mas, de tudo, um beijo grande dentro do coração, mas lá dentro mesmo do coração de vocês. Gente, vocês souberem como eu estou, com muita vontade de voltar a trabalhar. É uma doença isso, né? Mas uma doença sadia. Eu gosto de estar junto com vocês. Todo mundo, os alunos antigos, aí tem muita gente que eu não conheço, né? Mas os alunos antigos sabem que eu falava sempre em sala de aula, porque o dar aula é uma... Não vou dizer que é uma cachaça, não, gente, mas que a gente tem um impulso para a gente fazer isso, eu gostar de estar junto com vocês, de estar discutindo, de estar perguntando, de estar vivenciando tudo, de estar trocando com vocês. Eu acho que a palavra real é trocar. E isso é muito bom, tá bom? Mas a gente se vê, tá? Até breve. Tá? E um grande beijo no coração. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima aula, que é a quarta e última desse módulo, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus.